Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Aqui estamos, Aqui estamos, dizia eu, para mais uma apresentação do Show Mais. E pasmem os senhores e as senhoras, o programa de hoje está aqui na tela, já leva o número de 2.480. Tanto é que no dia, acho que 1º de abril, né, que é o dia da mentira, foi quando começou o Show Mais. Isso. Nós vamos completar 12 anos no ar. Extremamente maravilhoso. Mas bota maravilhoso nisso, graças à interação dos nossos queridos amigos telespectadores. Lá atrás, no comecinho do nosso programa, ainda existia esse som do telefone. Hoje em dia nem tem mais isso. Tocar o telefone hoje em dia desse jeito, ninguém sabe o que é. A não ser aqueles que colocam, né, no celular esse áudio antigo de um telefone a tocar. Hoje em dia o negócio é na base do Softly with His Song. É só teclando www, já vai aparecer na tela, vocês vão ver já, www.tvmaisabc.com.br, cuidado com o mais, não use o símbolo matemático, coloque o mais por extenso, ficando desta forma, www.tvmaisabc, tudo junto.com.br. Nós queremos que você se manifeste, ligue pedindo tema, pedindo reprise, sugerindo convidados. Este site é todinho de vocês, telespectadores. Hoje o programa, o tema, vou te falar um negócio, vocês vão falar, vamos mudar de canal. Nós vamos falar sobre morte súbita, gente. Aí fala, não, mas é bom você ouvir, é bom todo mundo ouvir, porque morte súbita também acontece. Se você souber mais ou menos os sintomas de um monte de coisa aqui, você pode até adiar um pouquinho essa morte súbita. Se não, na hora que Deus chama, eu vou te falar um negócio. Tem mais é que ir. Mas prestem atenção no programa de hoje que vocês vão gostar. Atenção, meninos e meninas, vocês estão preparados? Jovens terceiranistas, quartanistas, gente que está fazendo já o TCC, o trabalho de conclusão de curso, vocês estão preparados para colocar mais esta edição do ar do nosso querido Show Mais, sim ou não? Sim! Então, atenção, tripulação, preparar a aeronave para decolagem imediata. Eu repito o tema desta noite, Jimmy Cliff, é morte súbita. Mostra a fúria para eles aí, Jimmy. E nós estamos recebendo, para esse tema super importante, um cardiologista. Que me parece que o coração é o centro de tudo. Se bem que tem muita coisa que pode pifar e o coração vai atrás, coitado. Mas na maioria das vezes ele é o carro-chefe. Nós estamos recebendo o cardiologista, repito, o Dr. Júlio César Lopes. Palmas para o Dr. Júlio. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Prazer muito grande em recebê-lo. Hoje eu passei a tarde fazendo uma listagem aqui, né, do que pode acontecer com a morte súbita. O que é a morte súbita? Então, é aquele evento inesperado, né? O próprio nome, súbita, né? Que você não está esperando, que acontece, na maioria das vezes, ligado ao coração. Dá para arriscar que até mais de 90%, 93% dos casos, a morte súbita, a principal causa é uma doença cardiológica. De coisas ligadas a ele. Seja ela congênita, em indivíduos mais jovens, por exemplo, você pega um indivíduo de 35 anos para baixo, a causa mais provável são doenças congênitas, que se manifestam nessa faixa etária já com evento súbito. Aliás, é uma faixa etária perigosa, né, doutor? E na maioria das vezes a gente acha que está bem, né? É que é jovem. Vou fazer atividade física, vou sair correndo por aí, vou jogar minha bolinha de final de semana. E o perigo dessa faixa etária é justamente pela agressividade do indivíduo, por se achar novo, por se achar energético? Acontecem 3 eventos aí. Você tem primeiro uma doença principal,
Então, seja ela uma doença miocárdica ou um aneurisma. Na maioria das vezes, a doença congênita mais ligada à morte súbita é a miocardiopatia hipertrófica, onde o coração ele cresce, a parte muscular cresce para dentro e desenvolve uma arritmia fatal. Então, você tem a doença... E por que ela cresce? É uma anomalia congênita. Aí entra a genética do indivíduo que fez com que ele desenvolvesse aquela anomalia. Você tem mais na frente a mesma situação quando ela pode ser causada por uma hipertensão, mas isso mais na frente, depois dos 50 e tal, né? Então, nessa faixa etária mais jovem que a gente está falando agora, você tem uma doença causal, que é uma anomalia congênita, você tem um fator precipitante, que de repente pode ter sido um estresse físico, na atividade física, onde você põe o teu coração para uma carga de esforço que ele não está preparado e não está acostumado a isso e nunca foi testado para isso, então por isso que você não apresentou nenhum sintoma antes. E você tem o evento final, que é a arritmia. Então você tem esses três fatores: a doença causal, um fator precipitante, seja uma hipertermia, né? Quer dizer, você vai treinar num ambiente desfavorável, onde baixa umidade, uma temperatura muito elevada, desidratação, ou até mesmo uma própria sobrecarga ao coração. E o evento fatal, que é a arritmia, que é o que leva à morte súbita. Tem fundamento, eu leio bastante, principalmente agora com o evento da internet, que a ingesta de água, muita água, faz um bem danado até para problemas de coração? Porque ela previne a sua desidratação. É um roto-rooter. Então quando você está começando uma atividade física, então a gente recomenda, passou aqueles 20, 30 minutos, você tem que se hidratar, porque você já perdeu líquido o suficiente para te causar malefícios. Então é interessante que você se hidrate. Dizem as más línguas, e erroneamente, a fulano quando acordou estava morto. O que leva a pessoa sente durante a noite, não dá tempo de chamar o outro, ou não sente nada e não acorda nunca mais? Então, esses casos assim, né, que todo mundo conhece alguém, ou ouviu falar de alguém que dormiu e faleceu dormindo. Essa situação, na maioria das vezes, ela vem por uma arritmia. Então, o indivíduo está naquele sono, naquela onda REM dele, onde ele está meio sem percepção, né, que você fica sem percepção do que está acontecendo por fora, e você desenvolve uma arritmia, seja ela por uma isquemia, e essa arritmia, às vezes, é uma arritmia fatal, e súbita, muito rápida. E você, se talvez estivesse num ambiente hospitalar e tudo, talvez conseguisse reverter. Mas é difícil você prever, né? Quando que isso pode acontecer. Mas tinha que estar numa UTI com os aparelhos, exatamente, né? Mesmo aqui. Se acontece aqui, você sozinho ou com alguém despreparado, não ia conseguir dar certo. Então é muito comum. Meu pai foi dormir, não acordou. Então, assim, é um evento Isso não seria o tal do infarto fulminante, né? Não. Ainda tem o carro-chefe aqui na minha listagem é o infarto. Nesses casos, a grande maioria é por arritmia mesmo. É uma doença coronária, uma doença cardíaca, seja por uma isquemia, nada impede que ele tenha uma insuficiência coronária, problemas de má circulação, mas que o evento fatal, o evento final foi a arritmia. Exatamente. A arritmia aparece aqui para mim em segundo colocado, arritmias malignas. Porque tem aquelas arritmias, Darcios, que não te causam nenhum prejuízo. É um descompasso a arritmia. Aquela batida fora do normal. Pra você ter uma ideia, por exemplo, durante um dia normal, uma pessoa comum ela tem por volta de 90 mil batimentos. Tá. Teu coração trabalha, contrai e relaxa 90 mil vezes. Por dia? Por dia. É muita coisa. É muita coisa. Então, você multiplica por X anos, coitado do coração. Até 3%, 4% disso aí pode ser um evento fora daquele ritmo. Dificilmente você vai pegar aqueles 90 mil batimentos ali regrados. E quando vem isoladamente, é uma coisa que não nos traz preocupação. Às vezes tem paciente que nota quando isso acontece e leva o incômodo para ele. Não que ele vá morrer por causa disso, entendeu? Mas ele se incomoda. Então ele te procura porque fala, doutor, dá umas palpitações e isso... E baixa a pressão também na hora, né? Ou Depende, aumenta? Depende. Você tem algumas arritmias que elas evoluem
não dá tempo do teu coração encher de sangue para mandar o sangue para frente. Então, ele meio que bate descompassado, desregulado, e não flui, não tem o fluxo sanguíneo adequado. Por isso que a pressão acaba caindo. Aí leva um baixo débito cerebral, vai pouco sangue, pouco oxigênio para o cérebro. Então, na maioria das Naqueles vezes, segundos ali. na maioria das vezes vem tontura, mal-estar, aquela lipotímia, né? Perde aquele equilíbrio, fica... Exato. Puxa, interessante. Bom, nós temos aqui o infarto fulminante, arritmias malignas, embolia pulmonar. Sim. Também é... A embolia pulmonar, assim, na maioria das vezes ela é causada por coágulos, por trombos, são pequenos pedacinhos de sangue coagulado que geralmente vêm do membro inferior. Então são aquelas pessoas com tendência a varizes, não aqueles vasinhos pequenininhos, com aquelas varizes já com grau avançado, ou que tem problemas seríssimos de colesterol, diabéticos, hipertensos, que às vezes vão viajar, fica muito tempo sentado, sem cuidado, e aí aquele trombo, aquele coágulo que está ali, está quietinho, e ele de repente desprende um pedacinho, e ele vai indo até atingir uma artéria de pequeno calibre. E normalmente quando vem daqui, o primeiro lugar onde ela para é no pulmão. Então ela para ali, dali para frente não tem o fluxo sanguíneo. Então esse tal de jet lag aí é um perigo, né? Para a pessoa que fica 8, 9, 10 horas no voo internacional. Então a gente recomenda, levanta, vai até o toalete, vai beber uma água, fica em pé, vai conversar com alguém, entendeu? Não fica todo aquele tempo sentado. Ô, doutor, faz sentido dizer, eu li também uma vez, que nós temos 3 corações, né? Um na caixa torácica e um em cada batata da perna, que tem uma função incrível. Porque isso bombear aí, o sangue para cima? O que acontece com a musculatura da panturrilha? Ela é responsável por estimular o retorno venoso, né? Então, quando a própria contração, quando a gente está sentado e fica mexendo, ou quando vai andando, a contração e o relaxamento da musculatura da panturrilha, ela ajuda muito, é como se você pegasse e estivesse fazendo uma bisnaga, assim, né? Numa esponja, por exemplo. Uma esponja, ou ordenhando, e aí o sangue retorna com mais facilidade, entendeu? Bom, então por isso que tem esse vou respirar um pouco. Vamos fazer um intervalo, Vadico? O Vadico já está lá passando mal, vamos ter que ligar para o SAMU. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já já a gente volta. Tudo isso é importante a gente saber, não é? Primeiro, não é para se assustar, mas é para ficar esperto. É uma prevenção, né? De repente você pode chegar num atendimento, num hospital e falar, olha, eu acho que é um problema aórtico, sei lá, né? Dependendo dos sintomas. Aí o médico vai checar lá. Porque dependendo do atendimento, a rapidez é o principal, né, doutor? Em casos cardíacos, né, cada minuto é essencial. Opa! Então, passado de 5 minutos, o dano já começa a complicar. Vamos tomar uma aguinha aqui, que o negócio está ficando feio pro nosso lado, Vadico. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Mas eu preciso explicar para vocês que nós temos um patrocinador que está conosco há muitos anos. Dácia, você falou que o programa vai completar 12 anos no ar, agora em abril, no dia 1º de abril, bem no dia da mentira. Como, em sã consciência, um patrocinador vai patrocinar um programa mais de uma década? Isso não existe, pior que existe, tem sim, e eu me refiro a LL Presentes da Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Eila, uma loja fina, uma loja maravilhosa. Então deve ser tudo muito caro. Pior que não. É tudo com preço muito acessível. Marque na sua agenda, vai lá conversar com as nossas consultoras, tome um cafezinho, um chazinho, vá com uma amiga. Mulher é detalhista, eu sei disso. Vê uma caneca, quer saber se tem da outra cor, se quer saber se tem asa, sem asa, enfim, com uma asa de um lado só, uma asa de cada lado. Mas é para isso que as consultoras estão lá, viu? E se precisar, elas vão até a sua casa. LL Presentes, Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Voltamos com morte súbita e a presença do cardiologista Dr. Júlio César Lopes. Fazendo um pequeno resumo: infarto fulminante, arritmias malignas, embolia pulmonar, ruptura de aneurisma. Esse está bem perto do coração, né?
você tem vários lugares, né? Digamos que os mais graves, os mais fatais, são aqueles localizados na região torácica, abdominal, que são artérias, pegam artérias de grande calibre. Então é como se você tivesse um cano e surgisse uma bolsinha do lado daquele cano, onde fica ali sangue, tudo. E aquela bolsinha ela se rompe. Então começa a extravasar sangue. Dependendo do calibre dessa artéria, a morte é iminente e muito rápida, porque o choque hipovolêmico, a perda de sangue é tão grande que não tem como você... Isso aí não tem nada a ver com refluxo? Nada a ver? Não. Isso aí são doenças também, doenças congênitas, pode ser causada por hipertensão a longo prazo, mal cuidada, que vai judiando das paredes das artérias, por problemas de aterosclerose, né, de colesterol alto, diabéticos, fumantes. Então, tudo isso a longo prazo favorece o aparecimento dessas lesões também. Tá. É por isso que as pontas devem ter uma vida bem regrada, não é? A nova pediatria está aí para isso, a nova geriatria, a gerontologia, principalmente, para orientar. Você passou de uma certa idade, você já tem que tomar um Simancol aí, pô. Porque a média de idade nossa, Darcio, ela tem aumentado, né, com o passar dos anos. E o interessante não é só você viver mais, é viver com qualidade, né? Eu acho que todo mundo quer chegar com 80, com 90, mas com qualidade de vida, né? Claro. O AVC seria a mesma coisa, só que no cérebro, é isso? Isso, e as duas causas principais do AVC são picos hipertensivos, onde aquela artéria daquele pedacinho do cérebro, ela dá uma estrangulada, né, pelo aumento da pressão, passa pouco sangue, pouco oxigênio consequentemente, e aquela área que vem a seguir ali, ela não tem a irrigação suficiente. E aí começa a ter o acidente vascular cerebral. Uma outra situação é quando se rompe um vaso dentro do cérebro. E aí não é isquêmico, ele é hemorrágico, porque foi ocasionado por uma perda de sangue. O AVI, então, é mais suave que o AVC? Os dois são iguais. Os dois são iguais. Mas a chance do AVCI ser recuperado com mais sucesso é maior. Quando você tem um AVCH com ruptura de aneurisma ou de uma artéria, por exemplo, é mais difícil de você controlar. Dr. Júlio César de Lopes, por que a epilepsia está nessa listagem? A epilepsia, ela entra não só por ela, mas pelos sintomas e os sinais que ela causa, por exemplo, você tem uma crise convulsiva, você pode cair, ter um TCE, um trauma crânioencefálico, você pode, na tua crise convulsiva, acabar regurgitando, né? Geralmente você tem liberação de esfíncter, tanto anal, vesical, como também esofágico. Então você acaba tendo um refluxo. E você pode aspirar esse refluxo. E esse refluxo... Então é pelas consequências, Pelas né? consequências. É que nem queda em pessoa idosa. O problema não é a queda. O problema é você ficar 3 meses sentado, não é? Ou 4 meses, se for questão da bacia. Então, numa crise epilética, por exemplo, quando a gente visualiza, se depara com alguém tendo uma crise, não tem muito o que você fazer se você não está no ambiente hospitalar. É tentar amparar a pessoa, proteger a cabeça para evitar que ela fique se debatendo e batendo e virar a cabeça de lado para evitar que ela... Claro. Agora, nós somos meros mortais, né? A gente vai ao médico com uma certa assiduidade, não a devida, não a certa, não é? Mas os atletas eles vivem com os médicos e vice-versa. Por que ocorre, guardando as proporções, tanta morte súbita em atleta? Não era para acontecer, né? Nós temos aí os atletas profissionais e os atletas de finais de semana, por exemplo. Infelizmente, esses atletas que não são profissionais ainda não têm essa consciência de que você precisa avaliar tua parte cardiológica antes de fazer uma atividade física. Seja jogar seu futebolzinho no churrasco, seja fazer uma meia maratona, uma corrida no final de semana, porque agora se estimula muito a prática de atividade física. Isso é interessante, é válido, só que você também tem que estar ciente que se você precisa, assistido, que você precisa fazer uma avaliação, se você pode fazer essa atividade física. E, às vezes, aí acontece aquilo que a gente comentou no início do programa. Você pega um jovem, ou às vezes um indivíduo mais velho com alguma doença, que até aquele momento não apresentou nenhum sintoma. Nenhum. Às vezes nenhum.
Então é comum você ter casos, fulano foi jogar uma bola... A gente teve casos, né, de jogadores que caíram duros e secos ali, mortos. Então, nesses casos aí de atletas profissionais, a coisa precisa ser um pouco mais... Estudada, né? Estudada, porque eu trabalho com futebol já há mais de 20 anos. Há 5 anos eu estou no Corinthians, nas categorias de base. E lá é prioridade, não se faz nenhuma peneira, nenhuma avaliação de garoto, se não tiver uma avaliação cardiológica, pelo menos. E a partir do momento que o garoto entra, ou que o atleta entra lá, ele passa por alguns exames. Exames de sangue, para checar anemia, checar função renal, problemas de diabetes, colesterol, alguma coisa que possa atrapalhar. E a parte cardiológica, que consiste naquele teste ergométrico, onde você corre na esteira, você simula uma atividade física intensa para ver como o coração reage, e um ecocardiograma. Então ali já te dá uma segurança, entendeu, Dácio? De como aquele indivíduo está para fazer atividade física. Aliás, passado o susto de ontem, né, contra o São Bento, que não há coração que aguente, pelo amor de Deus. Né? A gente brinca que trabalhar no Corinthians tem o coração sempre tem que ser no cardiologista mesmo. Ou em cada grupo de 10 corintianos tem que ter um cardiologista assistindo. Parece que o goleiro do Corinthians teve problemas. O Matheus, né? O Matheus, há um tempo, quando ele era garotinho ainda na base, foi detectado um problema cardiológico. Eu não estava lá ainda no clube, mas foi detectado um problema cardiológico, ele passou por uma intervenção e está aí. E quais são as patologias, doutor, que tiram de competição qualquer jogador de futebol? Porque dependendo da atividade esportiva, sim, pode ou não pode, né? Sim. Por exemplo, essa patologia que a gente comentou, a miocardiopatia hipertrófica, é uma doença que não tem... que o risco para a atividade física é muito grande. Então, quando a gente detecta algum portador dessa doença, infelizmente, não dá nem para você jogar... Essa não tem cirurgia, não tem nada. O que ela é mesmo, doutor? É uma hipertrofia da musculatura do coração. Tá. Ela cresce de uma tal forma internamente que atrapalha o seu desempenho e favorece muito o desenvolvimento de arritmias malignas, arritmias fatais. E a pessoa pode viver normalmente ou ela pode ser pega de surpresa? Pode, mas ela não pode se submeter a uma atividade física intensa. Às vezes a gente já soube de casos onde o garoto foi barrado para prática de atividade física, mas no fim de semana foi empurrar o carro do tio que tinha dado problema, morreu empurrando o carro. Puxa. Então, assim, infelizmente nessa situação a gente tem que brecar. Agora, doutor, fisiologicamente falando, né, o senhor que mexe com esportistas, né, os esforços desenvolvidos por um corpo feminino e um corpo, no caso do futebol, né, das nossas meninas, é a mesma coisa? O corpo responde da mesma forma ou as mulheres têm de pegar mais leve, não é? Ou então elas têm outros tipos de patologias que surgem? Não, funciona mais ou menos da mesma forma, com algumas particularidades. A musculatura da mulher, pensando de modo geral, né, tirando aquelas atividades onde você desenvolve uma hipertrofia muscular mais intensa. Então, como a musculatura da mulher é um pouco menos desenvolvida do que a do homem, então a carga de treino, a carga de esforço, ela tende a ser menor, até para evitar lesões musculares, né? Então ela precisa de tempo para recuperação, ela precisa do teu descanso, para aquela musculatura voltar ao normal. Em relação à parte cardiológica, a mulher tem um fator que ajuda, que é o hormônio feminino. Então esse hormônio feminino ele ajuda muito na prevenção de doenças cardiovasculares. Tanto que quando a mulher entra na menopausa, aí a incidência começa a ficar igual. Entendeu? Então, mas são essas duas particularidades, mas o corpo reage da mesma forma. Algumas vezes a mulher ela tem um distúrbiozinho menstrual, uma carga de esforço intensa, por alteração hormonal. Tá. Para encerrar, eu guardei aqui a morte do berço, não é? Que é a síndrome da morte súbita infantil. Não é? Parece que nos 2 primeiros meses ou 3 primeiros meses. O que acontece com o bebezinho? Na maioria das vezes é por regurgitação. Então é muito comum. Né? Por isso que tem que ficar. Exato. Pode ser 3 da madrugada, tem que segurar a onda, pô. Pôs para mamar, depois que mamou, põe em pezinho para fazer arrotar, né? Que é a avó desde antes fala, põe para arrotar. E de preferência dormir de barriguinha para cima, né? Hoje em dia a gente tem aqueles berços, né, com a cabeceira mais elevada e tudo. Então esse é o grande perigo, porque a criança está deitada, geralmente em decúbito horizontal, e acaba regurgitando, e aquilo que a gente falou, ela aspira. E é bem comum, né, doutor? Ela aspira, vai para o pulmão,
e aí leva uma asfixia e não adianta ter a babá eletrônica, porque a babá eletrônica não vai pegar nada disso. Não, no máximo você vai perceber o desespero ali, mas o evento já foi causado. Então é a prevenção mesmo. Não custa, espera 5 minutinhos, põe a criança para rotar, põe a cabeceirinha elevada no berço. Agora, doutor, um vademecum aqui para todas essas patologias, né? E para aquelas pessoas que têm de ter um pouquinho de norte na vida. Né? Logicamente, eu fumei muito tempo, não fumo mais. Que bom, parou. E álcool também não tomo mais. Vou viver mais, né? Vou viver Esperamos mais. que sim, né? Esperamos que sim. Não sei para quê também, conhece essa piada, né? Você vai viver mais para quê? Qual é a mensagem final? Eu acho que a grande mensagem hoje é a prevenção. Você ter uma qualidade de vida, você se cuidar, tenha uma vida saudável. Para isso não precisa ser aquele cara bitolado. Você pode tomar sua bebidinha moderadamente, faça a sua atividade física regular, mas veja se o seu coração está bem disposto para isso. Passe no médico uma vez por ano, tá bom? Faz lá o teu check-upzinho e procure fazer a tua atividade, cuide do teu físico. Não estou falando em parte estética. A parte estética para nós é o que menos importa. A gente fala mesmo de qualidade de vida e de saúde mesmo. O site é www.ampai.com.br. Tem o telefone, por favor, de contato na tela. Agradecemos ao Dr. Júlio César Lopes, cardiologista. Obrigado, doutor. Obrigado. Até a próxima. Até. Não percam à meia-noite o programa Clique Noite com Edmir Cleto e o J Mais à meia-noite e meia. Va bene, per ora è solo. Una buona sera a tutti, dormire con Dio. Parliamo domani, bella. Tchau, fui. Na vida, os corpos apenas têm o abraço. Na morte, as almas têm o enlace.